vamos iniciar hoje o segundo dia de seminários 2 e 3, da turma de Química para Engenharias matutino das faculdades IMED. Espero de vocês os mesmos trabalhos de altíssimo nível que me foram mostrados na semana passada e que me deixaram extremamente orgulhosos, mostrando já no primeiro semestre que vocês vão ser engenheiros de outra turma, de alta qualidade. Eu passo então agora o comando da aula para o Nicolas e para o Benhur, e quem vai ser a minha banca auxiliar vai ser a dupla que vai apresentar o segundo trabalho, tá bom? Entendido? Manda aí, Nicolas. Tá bom, então. Então, mais uma vez, bom dia a todos. O meu nome é Nicolas, eu estou fazendo engenharia civil. Então, eu, juntamente com o Benhur, nós criamos um plano de negócios. Daí o Benhur pode se apresentar, então. Oi, eu sou o Benhur. Nós pensamos em fazer uma concretaria. A gente planejou ela, no caso, um pouco mais a longo prazo, não tão no início, mas da mesma forma nós visamos o lucro, visamos pessoas para poder vender, obviamente, e vamos apresentar então agora o trabalho. Então, apresentando então dados mais gerais da nossa empresa, né? Então, o nome dela seria Smart Concreto. Como nós somos uma empresa de concreto, o nosso ramo seria de industrialização e comercialização de concreto. Nós iríamos fabricar, então, todos os tipos de concreto de traços, né? Desde concretos comuns até alguns especiais e inteligentes que a gente achou que vai mostrar para vocês. Gostei dos traços, tá? Isso aí. Então, qual que é a nossa missão? Nós temos como missão, então, melhorar a segurança da população em geral e melhorar a qualidade de vida, prevenindo acidentes e muito mais segurança para bens materiais, principalmente para vidas. Então, nós proporcionamos soluções eficazes para a construção civil, de forma moderna, rentável, inteligente, sustentável, ágil e confiável, sempre valorizando, então, o relacionamento com nossos clientes, funcionários e acionistas, e principalmente o respeito com o meio ambiente. Bom, a nossa localização, a gente colocou a empresa na BR-285, ali no São José. Então, ali que ela ficaria localizada. Com relação aos nossos valores, então é modernidade, agilidade, valorização de clientes e colaboradores, confiabilidade, e nós principalmente prezamos sempre fazer o que é certo, sempre trabalhando juntos e tentando fazer do nosso melhor. Os motivos, então, para o concreto ele ser importante. Então, porque com o passar do tempo, surgiram então novas necessidades na área da construção civil, e com o concreto não seria diferente. Então, o concreto ele precisou se adaptar para suprir essas necessidades. Então, por isso que foi desenvolvida diversas variações do concreto, como concreto bombeável, usinado, convencional, armado, entre outros. E esse material ele certamente é muito importante, né? Porque é um material que exige tanta cautela na construção civil. Então, essa seria basicamente a apresentação geral da nossa empresa. E o Benhur agora vai falar então um pouco dos nossos clientes. Nós fizemos também daí uma análise do mercado. Nisso nós pegamos possíveis vendedores que poderiam ser clientes fixos por conta de necessitarem bastante do concreto, cimento, etc. Nisso nós estipulamos a construtora Lorenzato, Terres Construções, construtora Pelx, LL Construções, Laser Engenharia e Nova Era Pavilhões, como sendo esses futuros clientes. Já como empresas concorrentes, nós validamos Neural Construtora e também nós
obviamente, como precisamos conseguir materiais de fora para o concreto, caso a gente não consiga nós mesmos produzir os materiais, nós pesquisamos fornecedores, que seria Votorantim em Cimentos, que irá fornecer os materiais da construção sendo cimento, agregados e argamassa. A Pozofly fornecendo aditivo pozolânico para os concretos porosos. A Eletrosas LTDA fornece sondas para o monitoramento do Smart Concreto, que é um concreto especial que a gente vai explicar depois. A Cia do Vidro fornece a fibra de vidro para o concreto translúcido, que também é um outro concreto que a gente vai adentrar um pouco mais à frente. Chemic Lab fornece o fosfato de magnésio e os micro-organismos ou bactérias, também para um outro cimento que é em específico. E a Reso Soluções Ambientais, que vai oferecer a escória siderúrgica, o calcário, o areião, areia e argila. Então, esses seriam alguns dos concretos especiais que a gente falou que ia produzir, que são os 5 primeiros ali. Eu vou explicar mais aprofundadamente o primeiro, que seria o concreto inteligente. Como é que ele funcionaria então? Esse concreto ele seria capaz de monitorar os níveis de estresse pelo qual a estrutura está passando. E ele também iria prever de forma antecipada a formação de rachaduras. E também quando ocorresse então falhas na estrutura, esse concreto ele iria aumentar sua resistência. Tudo isso ele seria monitorado por sondas que enviariam informações então para um aplicativo. Esse aplicativo então mostraria gráficos e dados de qual parte da estrutura está sofrendo mais estresse, qual parte da estrutura poderia gerar uma rachadura e assim por diante. Tem também os outros concretos interessantes ali que a gente tentaria produzir, como concreto vivo, concreto translúcido, concreto biorreceptivo. Então, esses seriam alguns dos concretos especiais que a gente tentaria produzir. Só ressaltando também o concreto vivo, eu considero, por exemplo, também um dos concretos mais interessantes atuais, por conta de ele poder, de certa forma, se regenerar e se houver alguma rachadura ou coisas do gênero, ele mesmo fecha essa rachadura, sendo assim não é necessário reparos constantes na obra, caso ele seja utilizado, o que eu acho muito interessante, no caso para os colegas em geral da engenharia civil, né? Todos que estão aí na tela são muito interessantes, translúcidos, materiais inteligentes. Translúcido, inclusive, é um material assim muito, muito interessante. Na verdade, ele pode servir até para obra de arte. Sim, na pesquisa que eu fiz, eu encontrei que ele era muito utilizado para, por exemplo, abajures ou coisas para dentro da própria casa, né? Eu dei uma aula desse concreto lá na sexta-feira, como eu falei antes para as gurias. É bem interessante isso aí. Parabéns, vamos lá. Daí também, só ressaltando os demais, nós daí fizemos também o cimento Smart, que ele é um tipo mais básico. Daí temos o cimento Smart, o CP1S, que ele é basicamente o normal, só que ele tem um diferencial, que ele é para liberar menos calor, para estruturas que exijam um desprendimento do calor moderadamente lento. E daí, dessa forma também, a gente pegou esses outros variantes para situações adversas. Por exemplo, a gente também tem cimento, inclusive, para, se for preciso fazer alguma instalação que precise ficar no mar. Porque tem cimentos também que são mais resistíveis, que resistem melhor Sim. à corrosão marítima. Então, os traços de concreto, eles seriam o que definiria nosso valor, né, nosso preço, para o consumidor final. Então, para quem não sabe o que é um traço, então traço é basicamente a mistura dos ingredientes principais do concreto. Que Isso seriam aí, eles bem explicado. a água, a areia, brita e cimento.
E essa mistura é também chamada de dosagem. E isso é uma etapa muito importante para a obra, né? Porque é esse traço que vai garantir o concreto adequado para as várias situações da construção. Como, por Perfeito. exemplo, um concreto para ligar massa de muro, um concreto para o piso, né? E funcionaria basicamente como está na tabela ali, ó. 1 para 2 para 3, ou seja, X partes de cimento para X partes de areia para X partes de brita. Então, isso garantiria um concreto mais rígido, um concreto mais maleável. Então, assim que funcionaria nossos traços. E é esse traço, então, que vai definir o nosso preço para o consumidor final, como eu tinha dito. Perfeito. Aqui eu vou falar um pouco sobre o nosso plano operacional. No caso, quando nós formos contratados, nós acabamos conversando bastante e planejando sobre como que ia ser toda a parte da entrega dos materiais, da mistura, porque também nós precisamos prever imprevistos que vão ocorrer e não tem como se precaver de todos os imprevistos. Então, ao ser contratado, a gente vai ver quais são os requisitos do nosso cliente. A gente vai usar uma equipe específica para falar com o cliente. A gente vai retirar todas as informações, por exemplo, do local, do horário, da previsão de finalização da obra dele, para nós podermos nos adequar dentro do que ele necessita para poder fazer essa entrega e a locomoção até o local, o bombeamento, no caso, se necessário, do cimento, concreto, e assim entregar o material. Daí a gente a gente analisou que seria interessante ter o prazo máximo de mais ou menos uns 150 minutos para entregar essa mistura. E dentro desse tempo, nós calculamos que seria mais ou menos uns 30 minutos para a descarga do concreto e mais uns 30 minutos para a aplicação. E seguindo isso, a gente seguiu as regras da ABNT para instalar de forma apropriada e não ocorrer problemas. A nossa, no caso, gestão de projetos, a gente vai, depois dessa pedida do cliente, nós separamos também uma equipe para organizar tudo para uma equipe terciária, no caso também nossa, né? Para eles fazerem toda essa mão de obra, que no caso seria fazer toda a mistura já escrito no papel quanto que seria de cada etapa, no caso, né, para ter a dureza e para ter a resistência, enfim, que o concreto necessita para aquele local. Daí, depois disso, a gente planejou a gestão de riscos, que são... Nicolas, tirou da minha boca. Eu ia falar para vocês utilizarem a gestão de risco. Parabéns. No caso, a nossa gestão de risco, a gente pensou em formas de evitar e prevenir perda de material, porque se a gente não estipulasse, por exemplo, um horário mínimo para nossa empresa entregar o local, poderia ocorrer da gente perder material por conta dele secar ou endurecer dentro do próprio caminhão betoneira. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Então, depois que começa já essa mistura do concreto, tem que ser cauteloso para que não ocorra problemas. Então, essa gestão de risco vai ser funcionários que vão auxiliar a equipe que vai fazer todo o procedimento e também para a gente conseguir não ter muita perda financeira no geral. E daí a nossa logística de transporte seria uma frota de 8 caminhões, 5 carros, além de 3 bombas para poder fazer o bombeamento do concreto. E mais
9 caminhões dentro da nossa pedreira que a gente teria. Seria isso, a princípio, o nosso plano operacional. Bom, então, com relação a custeamento, né? O nosso faturamento, então, viria tanto da nossa concreteira, quanto também da nossa pedreira que nós teríamos. Com relação a custo de materiais, eu calculei ali com relação à água, né? Que eu fui pesquisar e, em média, em uma construção, se gastaria 412 metros cúbicos de água, né? Isso estaria dividido em lavagem de caminhão, em fabricação de concreto. E daí eu peguei a tarifa mínima, que é dada pela Corsan, que é de R$ 338 para a indústria, mais R$ 10 por metro cúbico de água. Então, fazendo um valor médio, daria R$ 4.458 por mês só de água. Também teria o custo com compra de concreto e areia. E com relação ao maquinário, nós teríamos o custo então com frota, né, com os caminhões, com diesel e com reparos, né, manutenção do maquinário, se fosse necessário. E daí a gente também fez uma previsão de quanto seria o salário, que seria 5.000 para os motoristas, incluindo os impostos e enfins. O 4.000 para o operador de silo, mais 4.000, no caso 14.000 para o gerente da empresa, 1.700 para o operador geral do concreto, 1.551 para atendente de balcão, 1.441 para a secretária, 2.028 para o gestor financeiro, 2.700 para o gestor operacional e 3.630 para o gestor de logística. No caso, ressaltando o gestor financeiro e gestor operacional, nós teremos mais de um em geral. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Só botei aqui em ressalte que os nomes com asteriscados eram nomes fictícios que nós inventamos. E a imagem eu botei aí